paternidade, uma responsabilidade dada por Deus. Que missão o Senhor nos confiou de criarmos homens e mulheres para a vida, para o mundo. Sabe, quando eu medito na passagem da Bíblia que fala, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso me remete a um amor incondicional, um amor de mãe, um amor que gera vida, que aprende a confiar e a esperar o tempo certo, para ver o seu amor, um amor que, mesmo em meio à dor, se desfaz ao ver o rostinho enrugado. Um amor que nós deixamos as nossas identidades de lado para ser a mãe da pessoa mais importante do mundo. Sim, porque depois que somos mães, já não somos conhecidas pelo nosso nome, mas sim pelo nome dos nossos filhos. Até as nossas privações, nós não nos frustramos, pois sabemos que são para eles. Perdemos até o nosso momento de intimidade no banheiro, de privacidade, por causa deles. E até mesmo, muitas vezes, nós deixamos que eles nos enganem, porque somos assim. Enfim, nos tornamos mães. Amém. Pode ir assentar. Graça e paz a todos. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o meu testemunho de mãe. Pode ser que na caminhada de vocês, a sua gestação, os seus filhos, correu tudo bem, glória a Deus. Talvez teve alguns desencontros. E eu quero compartilhar com vocês hoje esse testemunho que eu vivi por 2 vezes. Então, eu sou a Melissa, eu sou mãe da Eduarda e da Alessandra. Eu tive 2 gestações que eu gerei, que eu formei. Só que antes disso, eu fui mãe da Amanda, que hoje tem 23 anos, a Eduarda tem 17 e a Alessandra tem 15. A Amanda foi gerada no meu coração, porque quando eu a conheci, ela tinha 4 para 5 anos. Então, foi ali que eu conheci o primeiro amor de mãe. E hoje eu falo para ela que tudo que eu desejo para quem eu gerei, eu desejo para ela. Até as broncas ela leva junto, né, se precisar. Então, a minha gestação da Eduarda, ela foi tranquila até o 8º mês. Chegou no 8º mês, o doutor falou para mim assim, nós vamos ter que ficar monitorando porque o coraçãozinho dela não está fechando com o exame lá que a gente está fazendo. Tá, passou, a gente foi, e a cada 15 dias ia no médico, ia fazer tudo o que tinha para ser feito. E só que a Eduarda não queria nascer. A Eduarda nasceu de 42 semanas porque a doutora teve que tirar ela. Hoje ela é preguiçosa até hoje. Ela nasceu de 42 semanas e ele já estava entrando em sofrimento fetal. Graças a Deus, correu tudo certo. Passou 1 ano e 10 meses e eu estava grávida da Alessandra. Só que eu descobri que a gravidez dela eu já estava de 5 meses. Então, a Alessandra, nós começamos a fazer pré-natal atrasado, fazer bastante coisas de atrasada devido a eu não saber que eu estava grávida. Porque, para mim, meu corpo estava normal, eu estava com todos os meus ciclos normais, mas eu estava grávida dela. E aí, numa ultrassom, o doutor falou para mim, vamos tirar essa menina hoje, mãe? Eu falei, hoje? Mas eu estava nem de 8 meses? Ele falou, hoje. Eu falei, não, meu marido não está em casa, ele está viajando, ele só chega amanhã. Mas por quê? Ele disse, não, porque ela já está pronta. Eu fui para casa, falei com a mãe disse assim, não, vamos esperar, então, pelo menos até amanhã cedo, que o Alexandre está em casa. E a gente foi para o hospital no outro dia, marcamos a cesárea, a gente foi para o hospital. A Alessandra nasceu às 8 da manhã, eu fui conhecer ela 4 dias após. A Alessandra nasceu, eu tinha muito líquido amniótico, ela teve 3 paradas cardiorrespiratórias, ela teve que ser entubada, ela teve que ir para a UTI, e ela nasceu com 2,6 kg, ela chegou, quando eu peguei ela pela primeira vez nos meus braços, ela pesava 2,100.
Então, foi tudo muito rápido o que aconteceu, porque em 4 dias ela passou por tudo isso, mas em 4 dias ela ganhou alta. E foi nessa busca, eu não podia levantar, porque como eu tinha feito laqueadura, eu tinha que ficar por 48 horas deitada sem me mexer. E foi nessa busca que a médica chamou o Alexandre e falou para ele: pai, você sabe orar? Ele falou: mais ou menos. Né? Então, aí ela falou assim: então você ora, porque o que foi feito pela sua filha a gente já fez. Agora é só por Deus. E glória a Deus, que Deus foi muito bom, muito maravilhoso com nós, e hoje ela está ali, firme e forte. Só que não foi só isso. Após a nossa alta para casa, ela foi fazer o teste do pezinho. Nós repetimos 4 vezes o teste do pezinho nela. E dava sempre alterado, e ainda, para ajudar, a bonita não podia chorar, né? Porque se ela chorasse, ela acabava ficando sem ar, porque ela não sabia respirar, então o Alexandre pegou ela umas 2 vezes já roxa, já pronta para desmaiar. E a gente fez o teste do pezinho e refez, e dava sempre alterado, sempre alterado. Aí, no último que a gente fez, depois de uns, não lembro agora exato, mas acho que foi uns 8, mais ou menos, deu normal. Quando a Alessandra fez 1 ano de idade, ela começou a sentir muitas dores, a gente não sabia do que era, então ela começou a sentir muitas dores ao fazer xixi, aí chorava muito. Então, a gente foi ao médico, e a médica falou assim: mãe, a gente vai ter que fazer uma busca nela, se ela tem os órgãos internos, porque talvez não estejam se desenvolvendo. Aí foi, mais uma luta. E, no meio dessa luta de buscar, de fazer, tudo é caro, tudo é custo. O Alexandre começou a viajar, trabalhava fora, e quanto mais ele viajava, quanto mais viagens ele fazia, mais ele ganhava. E eu comecei a trabalhar em 2 empregos. Trabalhava no meu normal até 2 horas, e depois, ia até as 7 horas, eu trabalhava numa escola, para nós poder fazer os exames e resolver todas as coisas com ela. E aí, como o Alexandre vinha para casa a cada 15, cada 10 dias, dependendo de onde ele estava, que hoje ele estava aqui, amanhã ele estava em Brasília, depois ele estava fora, eu era mãe e pai. Não porque ele não quisesse, não, era porque ele estava buscando para nós, porque nós precisávamos daquele momento. Então, eu comecei a ser mãe e pai. Porque, quando ele chegava em casa, eu queria deixar um momento para a nossa família, para nós viver bem. Não queria levar as preocupações para ele. Né? E foi ali que eu pirei. Passou um tempo, graças a Deus, a Alessandra não teve nada, passamos por 3, 4 médicos, os 3 deram o mesmo diagnóstico, ela tinha útero, trompas, tudo formadinho, tudo certo, né? Não precisou fazer cirurgia, não precisou ir para fora, porque nosso maior medo era ter que ir para fora. A doutora queria até ir para Curitiba para fazer um exame especializado lá, mas não precisou. Nesse tempo, onde a gente ficou na corrida, eu acho que foi uns 2 anos, eu quis ser a super-herói, né? Eu quis resolver tudo, muitos problemas familiares, muita coisa, e eu não queria compartilhar com ele, porque, quando ele chegasse em casa, eu queria que tivesse tudo bem. E foi ali que eu pirei, literalmente. Eu passei 6 meses definhando. Eu fui diagnosticada com depressão profunda, com síndrome do pânico, e até um dia eu estava na rua e eu vi as pessoas vindo me pegar assim pelo pescoço, assim como se fosse me matar, porque eu estava com exaustão, eu estava cansada, muito cansada. E aí, o dia que eu vi elas duas, eu deitada na cama, eu vi elas duas pequenas, pegando um creme e passando nas minhas pernas, dizendo: mãe, você vai ficar bem. Foi aí que eu olhei para cima e falei: Senhor, eu preciso de Ti. Porque eu sou mãe, mas eu sou Tua filha. Eu preciso de Ti. Como eu vou deixar essas duas inocentes à mercê? Elas precisam de mim, mas eu preciso de Ti. Então, eu comecei a buscar a Deus de uma forma
que nem eu mesmo hoje eu acreditei de quando eu fui buscar. Eu fui no médico, sim. Eu fui no médico, eu cheguei lá e eu só chorei. E o doutor falou assim para mim, vamos pegar um remédio, só que se você tomar esse remédio hoje, você tem que estar ciente que você vai tomar ele a vida inteira. E eu falei, não, eu não quero isso para mim. Eu quero ver minhas filhas crescer, eu quero participar da vida delas, eu quero estar com elas. Aí eu comecei a buscar Deus de todo o meu coração, E, glória a Deus, eu fui curada. Da depressão, da síndrome do pânico. Amém. Da ansiedade. E eu não tomei, nunca, nenhuma gota daquele remédio, porque eu confiei em Deus. Amém? E hoje elas estão ali, as duas, né? Grandes, fortes, mas não é fácil. E hoje eu já sou mãe da minha mãe e do meu pai. Então a nossa caminhada como mãe, ela não termina, porque a gente gera, a gente cuida, a gente tenta dar o melhor para eles e muitas vezes eles não entendem o nosso melhor. Mas, quando eu digo que a gente se torna pai dos nossos pais, isso é verdade. Muitos aqui já devem também ter se tornado isso. Porque chega uma hora que eles são tão pequenininhos, que eles precisam tanto da nossa ajuda, do nosso carinho, e a gente faz isso e mostra para os nossos filhos que a gente também precisa disso. Que a gente também precisa que eles cuidem de nós quando chegar a nossa vez. Só que, para isso, a gente tem que se dispor, a gente tem que ajudar a eles entender. Mãe, às vezes nós nos esquecemos que somos filhas. E também que em algum momento da nossa vida, a gente foi igual a eles. Quando eu era adolescente, eu pensava assim, poxa, eu não vou fazer isso para os meus filhos quando eu tiver. Eu não vou fazer, minha mãe é muito chata. Meu Deus do céu, uma mulherzinha mais chata que não me deixa em paz. Eu era tão iludida, porque hoje eu faço pior. As meninas dizem, quando eu chego em casa, ela diz, chegou a Maria Vassourinha. É um tique que eu tenho, gente. Meu Deus, eu não posso ver uma vassoura na frente. Ela diz assim, mãe, você nunca vai ser, a gente nunca vai fazer igual você. Porque a gente faz, nunca tá bom. Mas não é, eu falei para elas, não é porque eu não quero que vocês façam, não, é porque o meu jeito é melhor. Daí elas cantam para mim assim, essa casa é sua, toma ela para você, daí acaba com tudo, né? Porque daí elas jogam contra mim. Mas aí vai. Eu vou ler umas coisinhas aqui, vamos ver se alguma mãe se identifica. Já arrumou o quarto hoje? Se eu entrar aí, você vai ver. Já fez a tarefa? Já escovou os dentes? Você não é todo mundo. Vou contar até 3. Eu avisei. Tá achando que tá falando com quem? Quando eu tinha sua idade, eu trabalhava e estudava. Em casa a gente conversa. Essa eu acho que é a pior, né? Eu lembro que às vezes quando eu aprontava assim, eu tinha um senhorzinho e uma senhora que eram pais de um tio meu, e eles moravam numa chácara, e a gente vivia lá na casa deles. Quando eu chegava lá, eles já ficavam de olho assim, né? Aí um dia eles chamaram a minha tia e falaram assim, ó, não me traga mais aquela traquina lá, porque ela me deixou 3 dias sem luz. Aí eu chegava em casa, quando a mãe falava, em casa a gente conversa, eu já sabia que eu ia apanhar. Vai ter certeza. Eu vou contar uma coisa para vocês, mães. Sabe como é que eles nos verem? Sabe como que vocês verem as mães? Como a bruxa má. Muito má. E a mãe do seu amigo, a rainha, a princesa. A tia boa. Só que eles são tão iludidos, né? Porque mãe é tudo igual, ela só muda o endereço. Eles verem o que é permitido ver naquele momento que vocês estão lá. Mas depois pode saber que é totalmente diferente. E vocês sabem o porquê
que a gente fala muito, é porque nós queremos que vocês cresçam, que vocês sejam grandes, e porque queremos o melhor para vocês. Queremos criar meninos que eles sejam o cabeça do lar, que eles sejam ajudadores, que eles sejam companheiros da sua esposa, que eles não tenham vergonha de arrumar uma cama, que eles não tenham vergonha de lavar uma louça, que eles não tenham vergonha de pegar a sua roupa do banheiro e colocar no cesto para lavar. Isso não é feio, isso é honrar a sua esposa. Nós queremos criar meninas que elas sejam auxiliadoras, que elas andem lado a lado com os seus maridos. E nós não queremos criar mulheres que se tornem mãe dos seus maridos. Nós queremos criar mulheres de verdade. Então é por isso que a gente é chata, que a gente fala. O Alexandre me chama de matraca. Chegou a matraca em casa. Às vezes a gente tá lá em casa e como a gente mora em prédio, né? Daí tem vários blocos na frente, é assim, ele diz assim, meu Deus, dá para escutar lá do portão. Deixa, tô dentro da minha casa. Eu falo mesmo. Ele diz assim, vamos baixar o volume. Não, eu falo. Aí ele diz assim, chegou a matraca. Fazer o quê? Por isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é a melhor mãe do mundo? Sabem qual que é a melhor mãe do mundo? É a sua. É a sua mãe. Porque é ela quem ora por você. É ela que passa a madrugada, se for preciso, do teu lado, quando você está com febre. É ela que levanta de madrugada para ver se você está bem, se você está coberto. Quando as meninas eram pequenas, eu levantava de madrugada e colocava a mão assim para ver se elas estavam respirando. Ou eu cuidava a barriguinha, se subia e descia, eu ficava assim, né? Então tá bem, né? Já fazia isso. É ela que se alegra com as suas alegrias. E é ela que, se algum dia der alguma coisa errada na sua vida, ela vai estar lá de braço aberto, esperando você, para te pôr no colo de novo. Hoje é feio, né, sair com a mãe. Ei, vai pra lá. Né? Eu não tô nem aí. Esses dias a gente foi no shopping e aí as meninas gostam do sorvete, né? E eu cheguei lá na frente do sorvete e elas dizem, mãe, não. E eu cheguei lá, eu quero o Mac Colosso. E elas, não tô nem aí. Elas são, por enquanto, elas são minhas, né? Deus me emprestou elas para me cuidar, então, até os 18 anos eu posso mandar. Amanda eu mando igual, ela me obedece. Mesmo não tendo 18, mais de 18, ela me obedece. Essa que vai estar do teu lado, para te proteger, para te acolher e para te pegar no colo de novo. Mas se hoje você não tem mais a sua mãe com você, do seu lado, não fique triste. Siga em frente. Lembre das memórias, das lembranças que vocês construíram juntas. Pense nos ensinamentos que ela deu para você. E se torne uma mãe tão boa quanto ela. Dói muito. Mas você não está sozinha. Tem pessoas que amam você e que querem que você seja uma pessoa de valor, uma pessoa de honra. E sabe que quando você precisar, eu vou estar aqui do teu lado para te ajudar. Tá bom? E se você tem algum problema com a sua mãe, minha mãe não me entende, poxa vida, o que eu vou falar para ela? Eles chamam nós de velha, eles chamam. O que aquela velha está fazendo aqui? Fazer o quê? Tem que aguentar, né? Se você tem algum problema com ela, chame-a, sentem, conversem. Às vezes nós nos culpamos os nossos pais pelos nossos erros, mas por que se o erro é nosso? Como é que eles vão nos entender se nós não falamos para eles?
Se nós não abrirmos a boca para falar para Ele, pai, mãe, eu preciso de você, me ajuda, eu estou passando por esse momento. Gente, nós somos mães ainda, nós não temos ainda a bola de cristal. A gente até sabe, um dia eu briguei com a Eduarda, não lembro o que eu falei para ela, assim, eu falei, e eu imaginei na hora, assim, que ela disse assim, ela ia pensar assim, eu vou sair dessa casa, a hora que eu puder eu vou embora. E eu abri a porta do quarto, ela estava lá e disse assim, eu sei o que você está pensando. E ela me olhou e disse assim, tu está pensando em sair de casa, né? Ela me olhou assim, assustada. Eu disse, a gente sabe, por isso que a gente deixa vocês enganar a gente. A gente sabe. Então, se você acha que a sua mãe não te entende, conte para ela a tua história, conte da tua dor para ela. Talvez ela não tenha tido uma mãe. A minha mãe, ela perdeu a mãe dela com 15 anos. E ela fala bem claro para todo mundo que eu sou mais mãe dela do que ela foi de mim. Porque minha mãe começou a trabalhar muito cedo. E quando ela casou com meu pai, ela já teve eu e depois teve mais 6 anos após ela teve meu irmão. Então eu fui mãe do meu irmão também, porque ela precisava trabalhar. A minha mãe sempre foi para mim uma fortaleza, porque a gente vivia de um modo tão precário assim das condições financeiras, e o que ela podia me dar, ela não teve estudo, ela não teve nada, e ela me criou, e eu sou muito grata a ela por isso, pelo meu irmão, porque nós somos pessoas de boa índole, pessoas tementes a Deus, e isso veio dela, e ela sempre se virou sozinha, porque meu pai agora, graças a Deus, é bem menos, mas ele teve um problema muito sério com álcool. Então, a minha vida toda, eu tive que tirar meu pai da valeta, eu tive que ir nas bodegas atrás dos barzinhos, tirar meu pai de lá. Chegava o sábado, para mim era uma tristeza tão grande, porque eu sabia que ia ter muita briga dentro de casa, porque minha mãe não aceitava aquilo, mas não podia fazer nada. Então, hoje, há 6 anos atrás, eu tenho uma convivência muito boa com meu pai, porque a gente se liberou perdão. Ele ainda toma, mas muito menos do que ele tomava quando eu era criança. Então eu falo para as meninas assim, honrem o teu pai, honrem ele. Porque se eu tivesse tido 1/3 do pai que hoje vocês têm, eu talvez seria uma pessoa melhor. Eu nunca pude contar com meu pai para ele me levar na escola, para ele me buscar na escola, numa festa. Obrigada. Eu sempre tive que fazer sozinha, então vendo minha mãe lutar, eu tive que aprender sozinha muitas coisas. E hoje vocês têm acesso à mãe de vocês. Vocês são acessíveis. As mães buscam tudo para que vocês cresçam, para que vocês façam o bem. Então não culpem ela, porque você não tem um tênis que você quer, porque você não tem um celular. Falando com uma amiga minha hoje, ela falou assim, meu filho vai ter um celular quando ele aprender a comprar, porque enquanto isso eu empresto um para ele, porque sou eu que pago. Eu disse, as meninas ainda não chegaram nessa. Mas as mães são aí, gente, são acessíveis. Não coloquem a culpa nelas. Elas não têm culpa. Muitas vezes você conhece a história da sua mãe? Se pergunte para você dentro se você conhece a história da sua mãe e a história do seu pai. É fácil a gente falar que eles não entendem, mas a gente entende eles. A gente sabe entender. Nós somos falhos o tempo todo. O tempo todo. E mães, não desanime. Não desanime mesmo estando difícil, mesmo você estar no barco sozinha, mesmo você não ter ninguém para te ajudar, não desanime. E lembre-se que você também é filha de um pai que ama com um amor incondicional. E tudo o que ele quer é ver você feliz. Sabe? Muitas vezes a gente fica falando para eles, não faça isso, não faça aquilo. Para com isso, para com aquilo. Mas lá no fundo, a gente está se preparando, porque a gente está vendo eles crescer,
está sentindo que eles estão crescendo, e isso está nos apavorando de uma forma tão grande que a gente não sabe o que fazer. Só que para eles a gente não demonstra, porque nós somos duronas, né? Nós não demonstramos. A gente vê que não podemos mais escolher a roupa ou o sapato, que o laço rosa já não vai mais na cabeça, que a boneca ou o carrinho já ficou jogado de lado, que o parquinho já não tem mais encanto, que na madrugada não teremos mais intruso em nossas camas, que o último pedaço do bolo já não tem mais importância, porque mãe come quando sobra, né? Ver e sentir que vocês estão crescendo, isso nos apavora. Nos apavora porque o mundo está cheio de coisas e a gente não sabe o que fazer. Nós estamos vivendo numa geração agora de crise existencial. As pessoas não sabem o que elas são, o que elas querem, qual é o propósito da vida delas. É um vazio tão grande que elas estão passando que isso dói muito. Imagina você que é filho, ver o teu pai e a tua mãe sofrendo por você, porque você não sabe o que você quer, porque você não sabe o que você quer, o que você é. Isso é muito triste, isso é muito sério. Nós queremos criar homens e mulheres que eles saibam ouvir um não. Porque há momentos na vida, quando vocês estão crescendo, que o não faz parte de ser adulto. A gente ouve muito mais não do que sim. E quando eu ouço um não, como que eu vou reagir? Como que eu vou passar? Se eu ouvir um não, eu vou saber diluir ele? Ou eu vou querer sair batendo em todo mundo? Muitas vezes nós mães, nós podemos falar sim para vocês, mas a gente fala não, sabe por quê? Porque aquele momento você não merece ouvir um sim. Você não está aprendendo a ouvir um sim. Então a gente fala não para que vocês aprendam a lidar com o não. O não é uma palavra curta, mas ele tem muito poder sobre a vida de uma pessoa. Porque a nossa mente, ela nos eleva, mas ela nos destrói. E se nós não termos essa inteligência emocional, a gente acaba nos destruindo por completo. Mãe, aprenda a descansar. Não seja super-herói o tempo todo. Tire um tempo para você, nem que seja para ficar de perna pro ar ou fazer uma faxina. Ria como um amigo, com uma amiga. Prepare um bom café para você mesma. Assista seu programa favorito. Eu adoro assistir novela, gente. Mas a novela, assim, a das 6, eu gosto bastante. E as meninas começam, ó o sorrisinho, porque eu gosto de assistir televisão assim. Mas eu gosto, é o momento assim, que eu gosto. Eu sento ali, eu gosto. Então, como a das 6, elas são mais engraçadas, assim, coisa, eu gosto. Então, elas tiram uma comigo. Mas eu vou fazer o que eu gosto. Coma chocolate. Coma muito chocolate, mas um dia só. Da semana. E recomece. Quantas vezes for preciso, recomece. Não desista. Não desista do teu filho, não desista do teu casamento, não desista da tua vida. É difícil, mas lembre-se que você tem um Deus, e Ele deixou o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo para que a gente saiba que nele há paternidade, mas há maternidade também. E o amor dele é tão grande que você se deleita nele, que você aprende com ele. E lembre-se, o tempo todo, que não há uma forma de ser uma mãe perfeita, não. Mas há milhares de formas de ser uma boa mãe. Uma mãe que edifica, uma mãe que eleva. E lembre-se que o coração da tua casa é você. Se você cair, você cai com mais quantos que moram lá dentro.
E agora os pais me desculpem, que eu vou falar uma coisa. Mas pai não é mãe. Então, esse dom que Deus deu de gerar uma vida foi privilégio nosso. Porque eu acho que Ele nos ama um pouquinho mais do que Ele ama os homens, né? É brincadeira. Mas ser mãe não é difícil, porque a mãe se doa. A mãe se doa o tempo todo. A mãe se doa para um sobrinho, a mãe se doa para os pais, a mãe se doa para o marido. E a mãe nunca pode estar cansada, tá? Não pode. Isso é proibido. Chegar e dizer, estou cansada. Vem a Terceira Guerra Mundial em casa. Essa foi a minha história de mãe. Com altos e baixos. Eu ainda tenho muito que aprender. Porque agora eu estou vivendo um momento que eu estou vendo elas criar asas, né? E querendo voar. Escolher uma faculdade. Escolher os namorados. E eu sei que daqui uns dias vai ficar só eu e o Alexandre. E isso dói. E me apavora. Mas não vão estar dentro da minha casa. Mas isso dói muito. Mas eu peço a Deus sabedoria todos os dias. E que Ele me dê força e que Ele me renove. Para que o meu andar como mãe seja melhor. E que eu caminhe. E que elas corram. E que os meus netos voem. Mas sempre na presença de Deus.